com a permissão da equipe espiritual, do meu anjo da guarda, nós vamos fazer as reflexões da noite. A passagem do Evangelho escolhido para o trabalho de hoje é sobre o amor de Jesus. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão para que as pessoas realmente possam entender qual foi o convite que Jesus fez com relação ao amor. Porque a gente tem muitas definições de amor, mas muitas dessas definições, às vezes, nos causa prejuízo, porque ele leva para o egoísmo, para o materialismo, para saciar as nossas necessidades do corpo físico. Mas será que esse realmente foi o convite do amor que Jesus realmente deixou para nós? Então esse amor de Jesus, quando ele bem entendido, quando ele bem praticado, ele vai nos libertar da ignorância, da vingança, do ódio, da maldade. No decorrer da explanação vocês vão conseguir perceber isso. Mas antes, eu vou fazer uma reflexão para vocês verem que até mesmo no nosso dicionário, a definição de amor é semelhante à de Jesus. Então vamos compreender. Lá no dicionário diz assim: a definição de amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem ao outro. Não foi exatamente isso que Jesus nos ensinou? Nós realmente amar o próximo, respeitar, desejar o bem. Outra definição: sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro a uma causa. Novamente, a mesma reflexão que Jesus fazia. Dedicação ao outro. Quantas vezes Jesus falou que se nós não olharmos para o nosso semelhante, nós não estamos exercitando o amor, porque ele mesmo foi o amor mais puro. Sempre teve um olhar amoroso para as pessoas, caridoso, e sempre nos solicitou isso. Tanto é que todo o seu evangelho foi somente amor, porque ele pediu para nós perdoar, para nós não praticar vingança, não praticar ódio, maldade. Isso tudo já é o quê? É o caminho para conduzir todos nós ao amor. Quando nós realmente conseguimos compreender esse amor verdadeiro, esses sentimentos, eles vão promover dentro de nós compaixão. O que é a compaixão? É quando eu vou me compadecer da situação do outro. Quando eu não tenho esses sentimentos dentro de mim, eu olho para a dificuldade do meu irmão sem me compadecer. Muitas vezes sem termos compreensão da dor do outro. Muitas das vezes nós fazemos até certos julgamentos, mas quando eu realmente coloco esse amor de Jesus tão caridoso dentro dos meus sentimentos, eu vou olhar para a dificuldade do meu irmão, para a dor do meu irmão com certo carinho, sem julgamento. Porque muitas vezes quando a pessoa está passando por uma situação de dificuldade, ela não quer desaprovação, ela não quer julgamentos, ela quer o quê? O acolhimento. Era o que Jesus fazia. Quando as pessoas procuravam Jesus, eram todas imperfeitas. Jesus sempre amparava, curava, auxiliava. E qual que era a recomendação? Vás e não peques mais. Esse era o conselho de Jesus. Ele nos atendia, nos auxiliava e dizia: aprenda a lição, segue o seu caminho. O amor ensinado por Jesus é algo muito desejado por todos nós, mas desafiador de ser conquistado.
justamente porque vai mexer com as nossas imperfeições, vai exigir esforço de nós diariamente para nós realmente julgar menos, amar mais, compreender mais. Então isso é realmente um esforço muito necessário da nossa parte, mas é satisfatório. O amor ensinado por Jesus, ele eleva a nossa alma num nível de consciência que vai nos conduzir para o alto amor. Quando eu compreendo que é o alto amor, que é me amar, aí sim eu tenho condições de amar o outro. E quando eu tenho condições já de amar o outro, eu amo as coisas divinas. Eu amo aquilo que vem de Deus. Eu amo a natureza, a sua criação. Eu vou preservar, eu vou ser cuidadosa com a sua criação. Eu não vou mais ser relapsa. Então, isso é o despertar desse amor de Jesus. Não é o amor do mundo material, aonde nós muitas vezes caminhamos desenfreado para desejar coisas, acumular riquezas. E muitas vezes isso nos causa um desgaste tão grande que quando nós temos tudo aquilo que a gente acha que é tão necessário para nós estamos sem saúde para aproveitar. Porque demandamos uma energia desnecessária nessa correria. E quando nós se demos conta disso, a vida passou. Então a gente sempre temos que fazer essas reflexões. Qual é o convite verdadeiro desse amor de Jesus? O que nos traz felicidade? Felicidade duradoura. Porque nós necessitamos das coisas do mundo, sim, elas fazem parte, mas elas não devem ser a prioridade. Porque a felicidade verdadeira é do espírito e não da matéria. Daí aqui vem uma reflexão para nós realmente compreender se nós nos amamos. Quantas pessoas que se odeiam, se acham feias, não são capazes de se cuidar, se maltratam, não cuidam de sua saúde física nem mental, muito menos espiritual, justificando que Deus não ama. Porque se Deus o amasse, não deixaria ele passar por aquelas situações das quais está passando. Na verdade, essas pessoas, elas são escravas e prisioneiras delas mesmas. Porque elas mesmas não procuram ajuda para sair das situações das quais elas tanto reclamam. O convite é conhecer esse amor de Jesus que vai despertar na nossa consciência, que vai pulsar dentro de nós um instinto de sobrevivência. Então, esse amor que Jesus fala, nós temos desde a nossa criação, desde que nós existimos. Isso está em nós, seres vivos, está na natureza, nas plantas e nos animais. Quando a gente vê um animal defender os seus filhotes com muito amor, é o instinto de sobrevivência. É um instinto que está latente em todos nós. Quando a gente percebe isso, a gente vai pensar, então por que muitas pessoas não têm esse despertar? Não cuidam de você mesmo, se desprezam. Muitas pessoas, elas chegam ao ponto de elas se fragilizarem tanto nessas situações que elas provocam a própria extinção da vida delas. São as fraquezas provocadas pelo nosso distanciamento do Pai. Quando nós realmente nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus, nós vamos perdendo a fé, nós vamos perdendo a esperança, nós não acreditamos mais em nada. Ao contrário,
nós vamos achar que tudo termina, que tudo tem um começo e tem um fim. Aos olhos físicos, sim, mas aos olhos espirituais. Então nós sempre temos que lutar para entender e exercitar esse amor de Jesus que Ele tem por todos nós. Jesus ama a cada um de nós, mesmo conhecendo as nossas imperfeições. Quantos de nós olhamos para certas pessoas e dizemos tão mal daquela pessoa às vezes, e pensamos, meu Deus, mas será que alguém ama aquela pessoa tão maldosa, tão insignificante? Pode ter certeza, Jesus ama a todos, porque aquele ser também pede para Jesus olhar para ele e ampará-lo. Então, quando buscamos esse amor de Jesus, um novo ser vai surgindo agora dentro de nós, portador de simpatia, de tolerância, de bondade, de gentileza, dentre outras virtudes que vão sendo instaladas no nosso coração. Então, um novo ser vai despertando dentro de nós quando nós temos contato com esse amor de Jesus, o Evangelho de Jesus, porque Ele é todo amor. Você não vai encontrar nenhuma palavra ofensiva no seu Evangelho. Assim, a brutalidade das palavras, a ignorância, vão cedendo espaço para esse novo ser, aonde a gente vai conseguir explanar isso dentro do nosso lar, na sociedade onde nós estamos inseridos. Nós vamos ser pessoas mais compreensivas, não só em casa com os nossos entes queridos, mas no nosso local de emprego, numa instituição, onde a gente vai compreender a dor do outro, a dificuldade, vamos ser tolerantes. Esse realmente é o entendimento. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do despertar de um ser, quando ele realmente reconhece esse amor de Jesus e decide que esse amor faça parte da sua vida. Daí depois eu vou falar com quem que aconteceu. Quando eu vejo uma mãe sentada na calçada, alimentando 5 filhos com uma única marmita, tendo eu condições de fornecer outra, devo fazer. Porque essas pessoas, elas estão passando pelas expiações, que não cabe julgamento por nossa parte. Porque Deus está amparando eles, está amando eles como ama todos nós. Se nós realmente acreditamos que a vida é feita de lei de causa e efeito, e que as expiações existem, aquelas pessoas estão sim no processo expiatório, mas não cabe a minha contribuição, não cabe o meu julgamento. Quando realmente eu tenho o amor de Jesus no meu coração, e se eu posso contribuir, assim eu devo fazer, e não contribuir com a dor dele. Porque quantas vezes essa mãe não rezou para Deus pedindo que alguém auxiliasse e desse um prato de comida a mais? Então, quando eu não estou aqui dizendo que nós devemos tirar do nosso básico, não. Nós devemos dar aquilo que a gente tem condições de dar, aquilo que a gente pode contribuir. Essa situação foi vivenciada por mim mesma e não foi agradável, foi bem dolorido. Outra situação que não cabe julgamento da nossa parte, quando nós realmente temos o amor de Jesus no nosso coração. Quantas vezes pessoas em situação de rua rezam pedindo a Deus um prato de comida, e essas pessoas são conduzidas pela equipe de Jesus
até os nossos lares, na confiança de que serão atendidos, na confiança de que vai encontrar um lar generoso. A escolha é nossa em ser caridoso ou egoísta. E quantas vezes nós também fazemos julgamento? Se ele está nessa situação, ele está porque ele merece, porque ele não trabalha, porque ele não procura um emprego. Novamente eu vou dizer, não cabe nossos julgamentos. Porque se nós entendemos que é um processo de expiação, talvez essa existência ele terá que ser morador de rua. Ele não vai sair dessa situação. Ele vai viver com o mínimo do mínimo, porque é um processo expiatório dele. Mas cabe a mim prejudicar ainda mais a situação expiatória dele? Não. Nenhum de nós. Então, se alguém bater a nossa porta, existe uma música, se vocês procurarem no YouTube, ela é muito linda, que ela diz assim, o nome da música é Convidei Jesus para jantar lá em casa. Essa música, ela vai retratar tudo aquilo que Jesus disse para nós. Quando fizeres aos pobres e pequeninos, é a mim que estará fazendo. E feliz do homem que tem caridade no coração. Então essa música vai retratar uma família que convidou Jesus para jantar em sua casa. Daí eles fizeram um banquete, aguardando Jesus chegar. De repente bate a porta, ele vai contente abrir a porta e não era Jesus. Era um andarilho de rua pedindo comida. Ele ficou todo sem jeito, pois ele tinha feito um banquete para Jesus, mas resolveu ceder e forneceu para ele um prato de comida. Ele comeu, se retirou, novamente bateu a porta. Ele foi contente, agora deve ser Jesus. E era outra família necessitada. E ele ficou todo constrangido, pois ele tinha feito um banquete para Jesus. Novamente ele cedeu e eles compartilharam. Quando ele se deparou, ele estava quase sem janta para servir quando Jesus chegasse. Ficou nervoso. De repente bate a porta. Ele vai atender, ele era Jesus. Aí ele quis explicar para Jesus que não tinha mais tanta coisa para comer, porque ele tinha atendido, e Jesus disse, não precisa me explicar. Quando você atendeu os necessitados, era a mim que você estava atendendo. Então essa mensagem é uma mensagem realmente para ficar nos nossos corações. Lembro que Jesus sempre falou, quando atender o próximo, é a Jesus que estamos atendendo. Porque aquelas pessoas são guiadas por Jesus, muitas vezes para adentrar o nosso lar. Nós também vamos achar na passagem de Mateus 22:34, a passagem que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. O que significa esse amar a Deus sobre todas essas coisas? É amar as suas leis divinas. E as suas leis divinas é a lei da preservação, da conservação, é a lei da caridade, da bondade, do amor, da tolerância. Então, essas são as leis divinas. Então, isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu realmente quero amar a Deus, eu tenho que me aproximar da sua lei. O amor é uma semente a ser cultivada dentro de nós. Quando aprendemos a nos acolher, começamos a trabalhar a aceitação das nossas mazelas, olhando para as nossas dificuldades com amorosidade e sem punição. Aí nós vamos unir forças para iniciar o nosso processo de transformação do homem velho para o homem novo. E o primeiro passo é o alto amor que eu falei antes. E o que vem a ser esse alto amor? É construir o amor dentro de mim. Quando eu escolher o alto amor
quando eu decidir trabalhar esse amor dentro de mim, eu tenho que seguir alguns cuidados. E as recomendações são essas. Eu devo cuidar em primeiro lugar de mim. Eu estando bem, eu consigo auxiliar o meu semelhante. Esse cuidado de mim é cuidar do meu corpo, é cuidar dos meus sentimentos e pensamentos, é escolher o meio em que eu vivo, é escolher as amizades salutares para a minha vida, é eu escolher os programas que eu assisto, que eu ouço, é escolher as palavras que saem do meu coração. Lembra que eu falei que decidir vivenciar o amor de Jesus era um esforço? É um esforço tudo isso aqui? Sim, com certeza. Mas é um esforço generoso conosco mesmo. Quando nós conseguirmos selecionar tudo isso aqui, nós vamos ver o quanto a nossa caminhada fica mais amorosa, mais leve, vamos nos sentir mais felizes, vamos nos sentir menos chateados, porque nós vamos ofender menos as pessoas vão ofender menos nós. Nós vamos estar envolvidos muito menos em conflitos, em situações desnecessárias para a nossa vida. Quantas inimizades nós arrumamos por não pensar antes de falar, por agir compulsoriamente, e depois nós ficamos carregando aqueles sentimentos e aquelas culpas. Desnecessário. Então, quando eu realmente decidir ou escolher viver o amor de Jesus, eu preciso entender toda essa caminhada aqui. Na construção do amor de Jesus, vai ser necessário separar o joio do trigo. Aquela parábola, né? Separar o joio do trigo na hora certa. É quando nós decidimos deixar as nossas mazelas de lado. E outra coisa muito importante de nós entendermos, que tudo aquilo que a gente ama, a gente atrai para a nossa vida. Então vamos pensar no que eu amo. O que eu amo de verdade, eu atraio para a minha vida. Porque nós somos energia, é a lei de atração. Tudo aquilo que eu penso, eu vou atrair para mim também. Porque quando eu estou numa sintonia, eu vou atrair para mim todos que estão na mesma sintonia. Então, quando eu estou chateada, quando eu estou triste, depressiva, eu vou inconscientemente sintonizar com todas as pessoas que estão na mesma frequência. E nós nos alimentamos dessas energias. Por isso que esses sentimentos, eles vão fazer parte da nossa vida, mas eles não podem prevalecer. Devem ser sentimentos passageiros. Estou vivenciando uma dor, sim, mas é por um curto período de tempo. Estou vivenciando uma situação difícil, mas preciso encontrar resignação, discernimento para resolver aquela situação da melhor maneira possível, sem lesionar ninguém, muito menos a mim. Então essas situações, elas devem ser passageiras. Elas vão existir na nossa vida, todos temos, mas elas não podem ser duradouras. E nunca podemos esquecer também das passagens que foram recomendadas por Jesus. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Primeiro passo é eu que tenho que desejar sair da situação que eu estou, porque daí as ajudas virão. Eu tenho que abrir abertura para que as pessoas possam me auxiliar, para que eu possa procurar ajuda para a situação que eu estou passando. Mas enquanto eu ficar refém dela e não procurar, eu ficarei sofrendo desnecessariamente. Nós não estamos aqui para sofrer. A vida não é só isso. A vida é feita de momentos dolorosos,
Mas a vida não é feita só disso. Buscai e achareis. É outra recomendação que Jesus deixou para nós. Buscar o quê? Buscar as respostas, buscar ajuda, buscar a compreensão. Isso sim que nós devemos fazer. E quando nós vamos em busca disso, nós acharemos as respostas. Então nós vamos lembrar que sempre o convite de Jesus é para a nossa participação no esforço da transformação desse homem novo. Sempre Jesus vai dizer, você precisa se esforçar. Nós precisamos participar da nossa caminhada. Nada cai do céu. Tudo é um esforço, tudo é um caminho. Então, as reflexões dessa noite são essas. Hoje a passagem ela é bem mais curta mesmo, mas espero que tenha despertado dentro dos nossos corações escolher viver o amor de Jesus. Obrigada a todos.